Graça e paz, meus queridos irmãos, alunos e alunas da nossa escola bíblica. Você que está acompanhando aí o curso Doenças do Nosso Século, você pode vencê-las. Nós estamos aqui ensinando você a tratar com algumas questões muito importantes, que têm prejudicado a vida de pessoas e de igrejas inteiras. Não somente de pessoas, mas de muitas igrejas. E estamos tratando das doenças que atuam, que agem na área social. Já falamos de 5 doenças aqui. Falamos da desobediência aos pais, um assunto que é muito importante nos dias de hoje, porque muitos relacionamentos entre pais e filhos têm sido muito prejudicados. Falamos sobre ingratidão, sobre o desamor e a crueldade, que também é um problema muito sério. Muitos casos horríveis de crueldade, falta de amor, têm sido relatados não somente na mídia, né, mas em todos os lugares nós ouvimos histórias que são realmente chocantes. Dureza de coração, e também um assunto muito sério, né, que aliás, a dureza de coração está muito presente, por incrível que pareça, até na espiritualidade de muitas pessoas. Tem pessoas que são duras de coração para crer na palavra de Deus. Mas hoje nós vamos tratar da traição e hipocrisia. Traição e hipocrisia são duas doenças que andam juntas. Normalmente o hipócrita é um traidor. Preste bem atenção nisso, amado. O hipócrita é um traidor. Para ele não há limites para manifestar a sua hipocrisia. Ambas são desvios de caráter muito comuns na vida de políticos e executivos. Isso não significa, evidentemente, que todo político e todo executivo seja traidor e hipócrita. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é comum encontrarmos pessoas que atuam nessas categorias, nessas atividades, e que demonstram que são realmente hipócritas. E se são hipócritas, são traidores. Geralmente no meio político e empresarial, há pessoas que se orgulham de enganar seus concorrentes e descumprirem suas promessas para satisfazer suas conveniências pessoais. Em Isaías capítulo 32, versículo 6, ao falar do tolo, o profeta aponta algumas características do hipócrita. Pois o tolo fala tolices, e o seu coração trama a iniquidade para cometer profanação e proferir mentiras contra o Senhor, para deixar com fome o faminto e fazer faltar a bebida ao sedento. Gente, que coisa séria. Hipocrisia significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade não possui. Essa palavra vem do latim e do grego e significava a representação no teatro dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça. A hipocrisia, ela leva as pessoas a terem atitudes contraditórias, não praticando o que ensinam. Sabe, na época antiga, na hora de representar as peças, eles davam uma máscara feita de cera, né? Era colocada aqui no rosto. Da onde que vem a palavra sinceridade, sem cera, sem a máscara. Porque aquela máscara é uma falsidade. Às vezes a pessoa que estava por trás da máscara estava triste, arrebentada, destruída. E a máscara demonstrava um sorriso, porque o seu personagem estava sorrindo. Então, sinceridade é quando se tira essa máscara. Quando a pessoa mostra quem ela realmente é. Jesus condenou enfaticamente a hipocrisia, especialmente na vida de religiosos, os escribas e fariseus, muito criticados, confrontados por Jesus por causa da sua hipocrisia. Estes ensinavam o povo acerca da lei, mas não eram praticantes do que ensinavam. Por fora, aparentavam ser pessoas muito espirituais, porque seguiam à risca todas as regras do judaísmo. Mas por dentro, eles não eram verdadeiramente dedicados a Deus. Em Mateus, no capítulo 23, versículos 27 e 28, Jesus vai tratar com eles. Olha só o que Jesus vai falar aqui, irmãos. Olha só.
ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Que palavra séria, que denúncia terrível Jesus faz aqui. Jesus está dizendo que eles seguiam as regras, mas não por amor a Deus. Eram praticantes de uma religiosidade oca, não muito diferente de muitos líderes dos nossos dias. E não somente líderes políticos, não estou falando somente de líderes empresariais, executivos, estou falando de pastores e líderes na igreja do Senhor. Hipócritas, semelhantes a sepulcros caiados. Por fora são belos, por fora tem um discurso de justiça, de salvação, mas por trás de suas vidas existe um poço de lama, de corrupção, de mentira, de exploração do povo, extorsão. Tudo isso é hipocrisia, irmãos. E infelizmente, de maneira dolorosa, eu falo isso nessa aula aqui, que isso está presente dentro das igrejas. Não todas, é claro. Não estou falando de todos os pastores, mas estou dizendo que é algo que está presente. Amados, essa atitude dos escribas e fariseus fez deles traidores, primeiro de si mesmos, pois estavam se enganando. Depois a Deus, por não obedecerem fielmente a palavra de Deus. E eram traidores do povo, porque ensinavam e obrigavam o povo a fazer aquilo que eles mesmos não faziam. Isso não é terrível? Isso não é doloroso? Não é difícil de ouvir uma mensagem como essa? A hipocrisia é uma doença do nosso século, tanto quanto foi nos dias de Jesus. Ela precisa ser combatida e destruída em nosso meio. A igreja não pode ser uma comunidade de hipócritas. Somos a favor da verdade e de uma vida comprometida com a vontade de Deus. Então vamos ver como que nós podemos combater a hipocrisia e a traição em nosso meio. Como combater? É muito fácil cair na hipocrisia, meus irmãos. Muito fácil. Talvez você mesmo já tenha sido hipócrita em algum momento da sua vida. Talvez eu tenha sido hipócrita em algum momento da minha vida. Todos nós estamos sujeitos a praticarmos a hipocrisia em algum momento. Mas não podemos ser hipócritas ou nos acomodarmos à hipocrisia, pois isso é muito importante. Reconhecer a hipocrisia e procurar esse procedimento em nossas vidas. Procurar mudar esse procedimento em nossas vidas. Vamos ver então alguns passos para vencermos a hipocrisia. Primeiro passo: admitir as nossas próprias falhas. Quando tentamos encobrir nossos erros, caímos na hipocrisia. A primeira característica do hipócrita é que ele engana a si mesmo. Isso é muito sério. O hipócrita é um auto-enganado. Vamos ver o que João nos ensina a esse respeito na primeira carta, capítulo 1, versículos de 8 a 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João está falando com pessoas que não reconhecem o pecado em suas vidas. Ele chega a afirmar que não tem nenhum pecado. Essas pessoas são hipócritas, porque estão enganando a si mesmas. Elas não têm um pingo de verdade em suas vidas. Toda a sua vida é uma mentira. Por outro lado, se deixarmos de ser hipócritas e reconhecermos que somos pecadores e confessarmos os nossos pecados, vamos experimentar a fidelidade e a justiça de Deus. Ele nos perdoará e nos purificará de todo pecado. Portanto, a honestidade é o melhor caminho para vencermos a hipocrisia.
Temos que ter a honestidade de reconhecer o nosso pecado, mas temos que ter a humildade de nos arrependermos e confessar o nosso pecado a Deus. Depois do arrependimento e da confissão vem a decisão de mudar aquilo que está errado em nossas vidas. Para isso, vamos contar com a ajuda da graça de Deus. Segundo passo, cultivar uma atitude humilde. A arrogância e o sentimento de superioridade são sinais de hipocrisia. Mas quem tem humildade tem uma visão equilibrada de si e dos outros. Ser humilde é ter um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. A humildade é o contrário do orgulho. A pessoa humilde agrada a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3. Se você está aí com a sua Bíblia ou com um aplicativo que você possa usar, então abra em Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. A Bíblia ensina que os humildes serão honrados por Deus. Jesus foi um grande exemplo de humildade, fazendo sempre a vontade de Deus. Filipenses capítulo 2, 5 a 8, um texto maravilhoso, sensacional esse texto. Olha o que ele diz. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus demonstrou humildade, por não se aferrar no fato de ser Deus. Ele sempre foi e sempre será Deus. Mas, enquanto ele esteve encarnado, ele abriu mão de suas prerrogativas divinas, mas se esvaziou. O fato dele se tornar uma figura humana demonstrou um alto nível de humildade. Essa decisão trouxe algumas consequências para ele, com certeza. Você já parou para pensar que Jesus será eternamente homem? Já parou para pensar nisso? Ele continuará sendo visto no céu como uma figura humana. Sua encarnação, diz Paulo, foi um ato de humilhar-se a si mesmo. Ele foi humilde, a ponto de obedecer ao Pai e entregar-se à morte, e morte de cruz. Características da humildade. Primeiro, agradece a Deus. A pessoa humilde sabe que todos os seus talentos e sucessos vêm de Deus. O humilde trabalha e se esforça, mas nunca se esquece que é Deus quem lhe dá vida e todas as coisas melhores que tem. Por isso, é grato a Deus por tudo. Então, gratidão anda de mãos dadas com a humildade. O humilde é grato. O humilde sabe como agradecer a Deus. Segundo, aceita que faz erros. A pessoa humilde reconhece que não é perfeita, nem faz tudo certo. Não fica cheia de orgulho por se achar melhor que os outros, mas pede ajuda a Deus para superar as suas limitações. Terceiro, o humilde pede desculpa quando reconhece seus erros. O humilde tenta consertar a situação pedindo desculpa a Deus e a quem machucou. Põe seus relacionamentos acima do seu orgulho. Leia depois com tranquilidade Tiago 4, de 8 a 10, e você vai ter uma perspectiva da importância de nós sermos capazes de pedir desculpa pelos nossos erros. Entende que precisa de Deus. A humildade ajuda a ver que toda a vida e todo sustento vem de Deus. O humilde sabe que precisa de Deus em todos os momentos da sua vida. Não apenas nas situações mais difíceis. Não é aquela pessoa que só procura Deus quando precisa. Mas ele está o tempo todo confessando a sua necessidade de Deus. Ele não procura glória. A pessoa humilde não faz as coisas para ganhar tratamento especial, nem para parecer melhor que outras pessoas. Faz o que é certo
porque é certo, não porque vai parecer santo. Leia Mateus capítulo 6, versículos 2 a 4. Ele procura também servir. O humilde não vê Deus e os outros como meio para conseguir o que quer. O humilde quer obedecer a Deus e ajudar os outros, mesmo quando a tarefa parece ser humilhante. Eu também quero deixar para você a proposta da leitura de Mateus, capítulo 20, versículos 26 a 28. E por último, o humilde ama e respeita outras pessoas. A pessoa humilde reconhece o valor de cada pessoa. Sabe que Deus ama todos e que não é melhor que ninguém aos olhos de Deus. Não vê problema em ser amigo de pessoas diferentes ou de classe mais baixa que a sua. Você pode ler também Romanos, capítulo 12, versículo 16. Com a ajuda de Deus, podemos aprender a ser humildes. Podemos mudar nossas atitudes para ter mais humildade. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje, mas vamos continuar falando de traição e hipocrisia na próxima aula, aonde vamos ver o terceiro passo, decidir amar. Você vai vencer a hipocrisia, a traição, quando você toma a decisão de amar. Amém? Então, aguarde a próxima aula, por favor, não deixe de assistir, é o encerramento desse assunto, sobre hipocrisia e traição. Vamos ver isso no nosso próximo encontro. Agora eu quero orar com você. Pai, perdoa-nos pelo pecado de hipocrisia. Eu sei que muitos daqueles que estão assistindo essa aula já se enquadraram. E eu também. Eu reconheço que em alguns momentos da minha vida, talvez pelas pressões sofridas, ou mesmo por falha de caráter, eu fui hipócrita. E quero pedir perdão, porque tu sabes a sinceridade do meu coração de ser sincero diante de todas as pessoas. Faça de mim e de cada aluno que está assistindo esta aula uma pessoa humilde, que saiba realmente, Pai, andar de acordo com o Evangelho que pregamos. Dá-nos a humildade de Cristo. O Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Que aprendamos com Jesus, aprendamos de Jesus, a sermos homens e mulheres humildes, para vencermos a hipocrisia e a traição em nossas vidas. Eu lhe peço isso, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço. Por favor, meu amado, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Você não é inscrito ainda? Você é aluno, você já está assistindo algumas aulas conosco. Por favor, faça a sua inscrição e receba a notificação dos nossos novos vídeos. É só clicar no sininho aí que você vai receber a notificação, ok? E também curta o vídeo se você gostou. A sua curtida é muito importante, é o seu amém para a ministração que foi feita. E também compartilhe o vídeo nas redes sociais e abençoe a vida de outras pessoas. Um forte abraço a você, até o nosso próximo encontro na nossa Escola Bíblica Palavra Viva com o curso As Doenças do Nosso Século.